Deus, te agradecemos por mais essa semana, pelas tuas bênçãos, a dádiva de participarmos, seja presencialmente ou remotamente, desses momentos de crescimento, aprendizado, instrução e edificação em torno da tua santa palavra. Agradecemos-te, ó Deus, o privilégio imenso de tratarmos de um tema que é altamente atual, necessário, urgente para a igreja dos nossos dias, numa tentativa, ó Pai querido, de sondar os nossos corações, identificar os ídolos, destroná-los e viver verdadeiramente para exaltação e glorificação do teu nome. Nesses instantes, o teu Espírito Santo tome os nossos corações, as nossas mentes, molde a nossa vontade conforme o teu querer, que a tua vontade de fato prevaleça. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, quarta-feira passada. Na verdade, é uma indagação. Amor é tudo. Quando nós nos referimos a amor, na última lição falamos das paixões, dos apegos grandes em relação a outras pessoas. Pode ser questão afetiva, conjugal, ou de namoro, coisa dessa natureza, mas ao mesmo tempo o apego exacerbado a alguém. Então nós vamos abrir no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 29. Nós lemos uma parte desse trecho da Bíblia na semana passada, falamos um pouco a respeito dela e hoje nós vamos ler a parte final. Gênesis, capítulo 29, verso 26 até o 35. Nos diz assim: Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, aqui ela muda o discurso: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. É importante nós observarmos esse detalhe do 4º filho. Ela muda o discurso do seu coração, é como se ela estivesse falando ao próprio coração. A questão da realização pessoal. Ela projetava toda essa realização no seu marido. Mas finalmente ela tem como que uma revelação do Senhor, e ela louva ao Senhor, e dali em diante ela cessa de dar à luz. No estudo passado aprendemos que algo bom pode se tornar um falso Deus, quando isso ordena que você exceda os limites apropriados, ou quando ocupa o lugar central na sua vida. Nós observamos a vida de Jacó, na sua trágica jornada em meio à parentela materna, seu tio, e notamos que ele foi tomado por uma paixão avassaladora por Raquel, filha de Labão. E literalmente, ele teve um preço a pagar.
pelos cálculos dos estudiosos da Bíblia, 8 vezes mais do que o dote corrente. Tamanha era a paixão de Jacó por Raquel. Mas a Bíblia nos diz que Jacó era filho da promessa, descendente da santa semente. E mais adiante, Deus vai revolucionar a sua vida e trazê-lo para o eixo da vontade dele. Nós aprendemos também na semana passada, irmãos, que aceitação, identidade, significado não serão encontrados nos valores ou tradicionais da família ou em qualquer outra bênção, dádiva ou realização profissional dessa terra. Nós não vamos ter o senso de significado nas coisas deste mundo. Embora você seja algum profissional, na sua essência você não é. Você é muito mais do que um profissional. Eu sou muito mais do que um pastor. Para além de um pastor, sou um servo de Deus, filho da promessa. Esse é o meu principal depósito para esta vida. O que vem depois vem a reboque. Então a nossa identidade não deve estar centrada naquilo que fazemos ou naquilo que temos. Isso nós também aprendemos na semana passada. E hoje nós vamos falar da segunda parte dessa indagação. O amor é tudo. Pode passar para a próxima aí, Lucas. Nós vemos aí, no caso de Lia, a desilusão. Muitos poderiam se perguntar qual é a moral da história de Jacó em meio à sua parentela materna. Afinal de contas, a quem devemos imitar nessa história toda? Não há nenhum exemplo aqui a ser imitado. A não ser, curiosamente, o de Lia, no final da sua jornada de ter filhos. A Bíblia, irmãos, não é um livro de histórias desconexas, mas a Bíblia é o que nós chamamos de uma metanarrativa, uma grande narrativa. E essa grande narrativa está falando sobre como que nós chegamos até aqui. E o que Deus fez em Cristo Jesus para nos socorrer. A Bíblia, na verdade, está totalmente preocupada com isso. Esse é o tema central, o assunto principal. Por isso que a Bíblia não tem, assim, digamos, a pretensão de esconder as fraquezas, as limitações de pessoas, servos de Deus, que estavam até na linhagem da Santa Semente, escolhidos pelo Senhor. Mas a Bíblia não se esquiva de mostrar as suas fraquezas e evidenciar que essas pessoas não mereciam absolutamente nada de Deus. Nada. Elas não mereciam a graça do Senhor. E nós podemos passar por momentos melhores, por situações boas, mas nós passamos também pelas chamadas desilusões. E o que é uma desilusão? Uma desilusão é, na verdade, a revelação de que alguma situação não é exatamente aquilo que você esperava. Não é tão bom como você esperava. Isso é o que nós chamamos de desilusão. Jacó pensou que havia encontrado tudo na vida de Raquel. Ele depositou tudo nela. Ele imaginou que tudo mudaria se ele se casasse com ela. E Timothy Keller, que é o autor dessa série, falando a respeito de desilusão, ele diz o seguinte: de manhã sempre será Lia, nunca será Raquel. Sempre será Lia. Tudo nessa vida, sejam as coisas melhores, trazem os seus cardos, os seus abrolhos, as suas dificuldades, tudo, absolutamente. Nem tudo é flores. Nós pensamos que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, a vida do vizinho é sempre melhor do que a nossa. E há poucos dias atrás eu ouvi um irmão dizer o seguinte, que muitos queriam ter a vida que nós temos. E às vezes nós almejamos a vida de outro.
evidenciando essa inquietação do coração em busca de significado. Agostinho de Hipona dizia o seguinte, que a alma dele, no livro Confissões, ele fala a respeito disso, que a alma dele só encontraria sossego em Deus. Nada mais. Em ninguém mais. Sobre essa desilusão, pode passar para a próxima tela, por favor, aí, Lucas. C.S. Lewis escreveu as seguintes linhas. C.S. Lewis, que foi um grande teólogo, a maioria, se realmente aprendeu a olhar para dentro do coração, sabe que quer intensamente algo que não pode ter nesse mundo. Há nesse mundo todos os tipos de coisas que oferecem esse algo, mas não cumprirão as suas promessas. Algo que captamos no primeiro momento se esvai com a realidade. C.S. Lewis está falando aqui de expectativa e realidade. Exatamente isso. Às vezes deposita-se uma expectativa muito elevada em alguma realização, em algum grande plano, e quando acontece, não tem aquele gosto de vitória como você pensou ou imaginou. Eu conversava com um irmão há um tempo atrás que estava sofrendo de depressão, e geralmente os profissionais dessa área de saúde emocional, eles procuram de todas as formas identificar causas ou gatilhos para que se possa combater esse mal-estar emocional. E o curioso que quando eu conversava com ele, eu perguntei para ele o que todo mundo perguntou, aconteceu alguma coisa para que o senhor ficasse dessa maneira, tão abatido, tão triste, tão desiludido. E ele me disse o seguinte: estou na melhor fase da minha vida. Eu nunca estive tão bem na minha vida e não estou entendendo o porquê dessa tristeza. Não existia uma causa aparente. Ele não conseguia identificar. Tão somente aquela tristeza invadiu a sua alma, ali se instalou e ele ficou prostrado. Porque a nossa alma, irmãos, só encontrará sossego em Deus. Nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar tudo aquilo de que a alma necessita. De manhã sempre será Lia. Essa desilusão e desapontamento cósmicos estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, mas nós experimentamos esses sentimentos principalmente em relação àquilo que mais ansiamos e esperamos. Se a expectativa é muito alta, há uma tendência enorme de você se frustrar com o resultado. Nós sabemos que não temos filhos perfeitos, não temos cônjuges perfeitos, não temos pastores perfeitos, não temos presbíteros perfeitos, não temos uma igreja perfeita, não somos perfeitos. Então não deposite uma expectativa muito elevada. Uma das lições que eu aprendi com a minha esposa foi exatamente essa. As nossas conversas e reflexões sobre tantas coisas, ela disse o seguinte: eu nunca depositei uma expectativa muito elevada nas coisas dessa terra. Nunca. É meio que você espera o pior, sabe? Você sai de casa meio que esperando o pior. Parece que você fica mais resiliente para enfrentar as dificuldades. Lewis aponta 4 reações a essa desilusão. A primeira reação é culpar as coisas e mudar para situações melhores. Se eu não me realizei nessa faculdade, eu vou fazer outra. Se eu não me realizei nessa profissão, eu vou procurar outra. Eu preciso me realizar, eu preciso me encontrar. E é o que C.S. Lewis chama de idolatria continuada. Você sai de uma e parte para outra. É uma reação à desilusão. Uma outra reação é se culpar. Eu poderia ter tido um desempenho melhor. Eu poderia ter estudado mais. Se eu tivesse feito algo lá atrás, as coisas hoje seriam diferentes.
Veja que um pensamento dessa natureza contraria até aquilo que nós cremos em termos de teologia. Nós cremos que Deus domina sobre todas as coisas. Que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Que os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Ele tem um controle meticuloso de absolutamente tudo. Então, quando eu chamo para mim essa responsabilidade de que, se eu estou hoje frustrado, triste, eu poderia estar numa situação financeira melhor, eu deveria ter estudado mais, deveria ter feito isso ou aquilo. Você fez aquilo que Deus te deu condições de fazer naquele tempo. Exatamente o que Ele te deu condições de fazer. Nós já aprendemos isso, irmãos, seja em sermões, seja na vida. Querer não é poder. Não é. Querer não é poder. Às vezes você quer muito alguma coisa, você até se esforça, se empenha, mas às vezes não dá certo. Por uma razão ou outra não dá certo. Mas nós sabemos no fundo qual é a razão principal. Deus está conduzindo toda a nossa história, cada detalhe. Não significa que nós vamos ficar numa posição quietista, esperando as coisas caírem do céu. Não. Você sabe exatamente o que tem que fazer diariamente. Da hora que você se levanta até a hora que você se deita. Você sabe que precisa escovar um dente, se alimentar, cuidar de uma atividade. Faça. Faça sempre sob a proteção e a força de Deus. Mas sabendo que os resultados daquilo que você fizer pertencem ao Senhor. Na obra de Deus, nós que somos obreiros, temos muitas preocupações. Somos tomados de muitas preocupações e ansiedades em relação ao produto, ao resultado. E algo que eu tenho aprendido nesses últimos anos, cabe a mim, como alguém da seara, trabalhar. Eu preciso trabalhar incansavelmente, me agastar no ministério pastoral. Mas eu preciso entender que o resultado é do Senhor. É Ele quem vai produzir o fruto. Eu estou só plantando, estou cuidando da lavoura, mas quem dá o crescimento e quem faz frutificar é Deus. Então eu não preciso ficar me lamuriando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Eu preciso fazer o que eu devo fazer no momento. O máximo de empenho e esforço possível. Se começar a se culpar, será o autodesprezo e a vergonha. Culpar o mundo. Quando vem a desilusão, muitos culpam o mundo. Aí muitos dizem, maldito seja o dinheiro, malditos sejam os bens, malditos sejam as pessoas, eu não confio mais em ninguém, as pessoas são desleais. A pessoa passa a culpar a tudo e a todos. E a Bíblia não nos ensina a viver desse jeito. A Bíblia diz que tudo que foi criado é bom. E tudo deve ser recebido com ação de graças. Então o dinheiro não é ruim. As pessoas são imagem e semelhança de Deus, mesmo com essa imagem e semelhança manchada. Mas são imagem e semelhança de Deus. Mas elas não são perfeitas. Como você também não é, como eu não sou. Então não cabe na vida do crente cair nessa de ficar culpando tudo e todos. Entrar nessa de não perdoar quem te ofende. Cuidado, esse é um caminho muito perigoso para a espiritualidade. Um escritor norte-americano, ele não é necessariamente um teólogo, é um jornalista, Philip Yancey. Eu não gosto muito do material dele, mas quando eu lia muito Philip Yancey, eu guardei algo que ele disse, que ele escreveu, na verdade, que sem dúvida alguma é algo que todo cristão deve guardar. Quando eu não perdoo alguém, eu me torno refém dessa pessoa. Essa pessoa vai estragar as minhas férias, essa pessoa vai estragar o meu sono, essa pessoa vai estragar a minha saúde. Às vezes a pessoa que é odiada está lá tranquila, mas você está ali com aquele negócio no seu coração, aquele negócio engasgado, sabe? Então não dá, não tem como o crente culpar a tudo e a todos pelas desilusões. Pode se tornar um cínico, uma pessoa dura, seca, amarga, azeda, vazia, e chegar ao ceticismo, a não acreditar.
o que até Deus pode fazer, por meio de criaturas imperfeitas. E por fim, uma última atitude que Deus aponta para aqueles que estão em face da desilusão é reorientar todo o foco da vida a Deus. Essa é a opção que nos cabe em face da desilusão. Reorientar tudo para o Senhor. E daí nós temos inúmeros textos que falam sobre isso. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, como um todo, na sua narrativa, está falando de uma vida inteiramente voltada para a centralidade de Deus. A Bíblia toda está falando sobre isso. E aí eu quero finalizar esse tópico com mais um texto do Lewis. Pode passar, Lucas, por favor? Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e algo eterno. E eu vou para a segunda e última parte. Pode passar aí, Lucas, por favor. Idolatria feminina e masculina, falando um pouco aqui do contexto do texto que lemos. Jacó busca significado no amor erótico. E Lia, por outro lado, que valorizava a família, ela, num primeiro momento, está gerando filhos, tentando encontrar a sua identidade no papel de esposa. Significado, importância, valor nisso. Esse tipo de expectativa, tanto de Jacó como de Lia, vai levar para um beco sem saída, e as frustrações serão sérias, intermináveis. Lia foi a única pessoa nessa história que avançou espiritualmente. Nesse momento aqui. Em todas as suas declarações, ela invocou o Senhor. E a pergunta que se faz é como que essa mulher sabia quem era o Senhor? Ela invoca mais o Senhor do que o próprio Jacó. Mas ela conhecia o Senhor. Certamente ela ouviu sobre Deus da boca do seu marido. Esse Deus invisível. O Deus que nós cremos. E depois do seu quarto filho, Judá, ela disse: desta vez vou louvar o Senhor. Veja como ela está reorientando o foco de vida. Agora eu vou louvar ao Senhor. Pela primeira vez não há menção a marido, não há menção a filho. Parece que havia direcionado seus desejos mais profundos para o nosso Deus. E o Senhor trabalhou na vida de Lia e por meio dela. Chama a atenção, isso aqui salta aos olhos. Porque de seu filho Judá, da tribo de Judá, veio o verdadeiro rei, o Messias. De Judá. Não foi de Raquel, foi de Lia. E é no quarto que ela diz: agora sim vou louvar ao Senhor. Deus veio, irmãos, a uma pessoa que ninguém queria. Deus veio para a mal amada e fez dela a mãe ancestral de Jesus. Foi isso que Deus fez na vida dela. Imagine a alegria dela no céu. Imagine a alegria dessa mulher no céu. Se você tivesse feito parte da linhagem de Jesus no céu, todo mundo conversando e falando a respeito do que aconteceu aqui. Não, eu fui ancestral de Jesus. Deus me colocou lá. Ninguém me queria, mas Deus me colocou nessa linhagem. A salvação não veio ao mundo pela bela Raquel, mas pela ou através da desprezada e da mal amada. Percebam, irmãos, que a forma como Deus age é a mesma, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento nos diz que Deus usa as coisas desprezadas, as que não são, a escória da sociedade, para glorificarem o nome dele. Vasos de barro frágeis, apagados, mas que carregam dentro de si um tesouro preciosíssimo, que é o Evangelho. É o mesmo padrão, não muda.
Quando Deus viu que Lia não era amada, ele a amou. Os falsos deuses favorecem os bem-sucedidos, os moralistas, os conquistadores. O nosso Deus ama os não amados, os fracos, os que ninguém quer. E para as considerações finais, nós podemos aplicar o seguinte, irmãos: quando Jesus veio ao mundo, ele se tornou o verdadeiro filho de Lia. Ele se tornou um homem que ninguém queria. Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo de cavalos, ficou ali num coxo de animais, o seu corpinho ainda bebê, recém-nascido, num coxo de animais, onde os animais se alimentam. Aquilo foi feito de berço para o Senhor. Não tinha qualquer beleza que agradasse. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, verso 2. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, verso 11. E no final, naquela noite de tremenda angústia que tomava sua alma, ao alvorecer, ao amanhecer, todos o abandonaram. Todos. E o que é mais chocante é que uma das 7 frases da cruz reflete justamente esse abandono e esse desprezo, até mesmo pelo próprio Deus. Quando ele clama com forte voz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E por que Jesus se tornou rejeitado? Por causa de nós. Ele tomou sobre si o nosso pecado e morreu em nosso lugar. E se o nosso coração verdadeiramente for tocado e amplamente preenchido pelo Senhor, nós não precisaremos de mais nada, irmãos. Mais nada. Nada para nos dar alegrias, porque nós já temos tudo no Senhor. Quando a nossa vida de fato está envolvida com o nosso Redentor, os pretensos salvadores perdem toda a sua força. Nós já os identificamos. Ídolo, ídolo, ídolo. Não vou me curvar, não vou me prostrar. Eu não vou ficar refém dessa situação. Porque eu tenho o meu Redentor vive. Não precisaremos transformar qualquer pessoa ou coisa desse mundo em nosso Salvador, porque já temos. O que os outros pensam a nosso respeito importa, mas importa muito mais o que Cristo fez por nós. Isso importa muito mais. Então, finalizando, irmãos, essa disciplina espiritual nos capacita a boas escolhas, a estabelecermos limites, até mesmo em relação às nossas paixões carnais, a amar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas podem nos oferecer, pelo que podemos ganhar delas, mas pelo que elas são imagem e semelhança de Deus, pessoas pelas quais Cristo morreu por elas, muito acima do que elas podem fazer por nós. Então que Deus nos ajude essa noite a amá-lo mais e mais, de todo o nosso coração, toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Nós vamos orar para encerrar a nossa transmissão. Após a oração, nós passaremos à reunião de orações. Amado Deus, Tu sondas e conheces os nossos corações, os nossos pensamentos, antes mesmo que a palavra seja verbalizada por nossa boca ou chegue à nossa língua, Tu, ó Deus, já a conhece completamente. Tu sabes, ó Deus, dos ídolos que têm atraído os nossos corações. Tenha misericórdia de nós. Nos dê discernimento espiritual. Direciona, ó Deus, todas as nossas afeições, paixões, sentimentos, aspirações mais profundas a Cristo Jesus, o amado de nossa alma. Ó Deus, que em Cristo nós encontremos o nosso verdadeiro valor, significado, identidade
importância, missão, razão de viver. É o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém.